Salve alunos do canal Atualize Educação. Esse vídeo é especialmente dedicado aos alunos do Colégio Evolução, paralisado por conta da pandemia do Covid-19. Bem, o tema hoje é Platão. Como é um filósofo muito importante, muito extenso, vamos dividi-lo em 3 videoaulas. Esta primeira videoaula tratará do tema política, ou seja, da obra do livro A República. Bem, antes de entrarmos propriamente no livro A República, convém falarmos um pouco sobre o mestre de Platão, Sócrates, e sobre o seu julgamento que decidiu pela morte do mestre de Platão. A condenação de Sócrates existiu por 3 razões. Foram 3 as acusações feitas contra Sócrates. Primeira acusação: Sócrates teria corrompido a juventude. Ora, Sócrates, em um certo sentido, de fato corrompeu a juventude ateniense, porque Sócrates incitava os jovens à criticidade, à crítica, ao ato de criticar. Criticar é pôr em dúvida, criticar é não aceitar de pronto, não aceitar a tradição como um pacote fechado, e que deve ser apenas consumido pelos mais jovens. Ao ensinar a juventude a criticar, Sócrates, de certa maneira, a corrompeu. Afinal de contas, essa juventude passaria a corromper a tradição ao criticá-la, ao colocá-la em dúvida. A segunda acusação feita contra Sócrates foi a de que ele desacreditava nos deuses gregos, nos deuses de Atenas. Bem, provavelmente, possivelmente, Sócrates deve ter dito em uma outra conversa pelas ruas de Atenas, pela ágora de Atenas, que se o ser humano, sendo mortal, sendo parcial, sendo defeituoso, sendo falho, consegue ser ético, consegue perceber a ética como uma atividade necessária para a vida social, por que Afrodite seria invejosa? Por que Zeus seria vingativo? Essa capacidade, ou melhor, essa ação de duvidar, de criticar dos deuses e da sua perfeição foi praticada também por Santo Agostinho, que era platônico. E Sócrates não encontrava aí um pecado, não encontrava aí um ato de maldade, mas sim mais um ato de crítica, mais um ato de autonomia do cidadão ateniense. A terceira acusação, mais esdrúxula, mais estranha ainda, era de que Sócrates teria adicionado novos deuses ao panteão, ao conjunto de deuses de Atenas. Bem, mais uma mentira que teria como objetivo, provavelmente, comover a população mais simples. Como atacar Sócrates? Como colocar a opinião pública contra ele? Ora, acusando-o de corromper os deuses atenienses. Esse julgamento socrático injusto, esse julgamento artificial, direcionado, parcial, marcou profundamente Platão, seu aluno. Platão descreve esse julgamento e essa condenação em várias obras. A principal obra a tratar desse episódio trágico foi a Apologia de Sócrates, em que Platão escreve diálogos entre o seu mestre, o próprio Sócrates, e Glauco. Esses 2 personagens falam sobre política, falam sobre a democracia ateniense, que para Platão estava em decadência. Platão não poderia mais acreditar no projeto democrático de Atenas após a condenação de um homem democrático. Para terem uma ideia desse caráter democrático de Sócrates, vejam um vídeo deste mesmo canal em que falamos sobre Sócrates e o método da busca pela verdade, o método da maiêutica. Bem, sugiro que vocês vejam uma obra do pintor Davi, uma obra de 1788, se eu não me engano, de 1787, 2 anos antes da Revolução Francesa, 1787. Essa obra de Davi mostra Sócrates
com a taça de cicuta, um veneno, uma planta oriental venenosa. Então essa pintura mostra Sócrates com a taça desse veneno na mão direita e com a mão esquerda apontando para cima, criticando, questionando os juízes. E isso, portanto, essa cena, portanto, foi uma das últimas cenas de Sócrates vivo. E ele não pediu desculpas, ele não se justificou, ele apenas continuou a sua postura de autonomia, de criticidade, de busca pela verdade, mesmo diante da morte. Ao seu lado direito, lado esquerdo de quem contempla o quadro, está Platão. Está Platão pensando, Platão já velho, já com a mesma idade em que Sócrates morreu. Platão então está sentado pensando naquela cena trágica que ele acompanhou, que ele não acompanhou na verdade. Platão não estava presente no julgamento de Sócrates, mas Platão ouviu relatos sobre o julgamento. Então o quadro de Davi mostra Platão sentado, pensando, rememorando aquela cena passada da morte do seu mestre. E a cena passada, a cena trágica, está pintada logo atrás de Platão. É um quadro, então, que mostra dois momentos. Um momento da tragédia socrática e um momento posterior, futuro, de Platão, refletindo sobre o grande homem que foi Sócrates, porque Sócrates, no seu discurso perante juízes, perante a morte que era iminente, que estava próxima, Sócrates defendeu a democracia. Defendeu a democracia como uma busca pela verdade, busca que deve ser coletiva, que deve ser resultado do diálogo, que não deve ser imposta por ninguém. Criticar, portanto, é a base do diálogo e a base da democracia. Criticar as tradições, criticar os costumes religiosos, tudo isso integra o projeto democrático e o constitui. Bem, além de defender a democracia, Sócrates teria dito aos juízes: parto eu para a morte, partem vocês para a vida. Qual caminho é o melhor? Não saberemos, só os deuses podem nos dizer. Sócrates ainda defendia a morte, sendo irônico e corajoso diante dos seus algozes e dos seus discípulos. Sócrates, ao defender a morte, afirmava: ela pode ser uma ou outra coisa, ela não pode ser uma terceira coisa. Ou ela é uma noite pacífica, tranquila, sem ansiedade, preocupação, sem sofrimento. E se ela for essa noite tranquila, por que temê-la? Ela é o descanso. Se a morte não for isso, para Sócrates, ela seria a continuidade da nossa vida. Então Sócrates, em espírito, filosofaria, perguntaria, questionaria por toda a eternidade. E isso seria maravilhoso para ele. Por que temer a morte, então? Se ela é a continuidade de nossa vida, ótimo. Continuaremos a realizar a nossa vida equilibrada, ética, prazerosa, feliz, e tendo a chance de corrigir erros dessa vida material cheia de enganos. Se ela for uma noite silenciosa e pacífica, descansaremos. Além de defender a morte corajosamente, além de defender a democracia e, portanto, a sua postura daquele que teria corrompido a juventude ateniense, Sócrates aconselha os juízes, de modo bem irônico, a corrigirem os filhos dele, os filhos de Sócrates. Juízes, se os meus filhos não buscarem a verdade, se os meus filhos não se comportarem como eu me comportei, se os meus filhos buscarem uma vida material, rica, se meus filhos forem demagogos, forem sofistas, corrijam-os, repreendam-os, condenem-os, repreendam-os até a morte. Portanto, Sócrates, ao pedir que os juízes repreendessem os seus filhos, se os seus filhos não se comportassem como o pai, está jogando a cara dos juízes que ele, Sócrates, não concordava com a postura
do julgamento ateniense, que seria, na verdade, uma grande covardia feita contra Sócrates. Bem, Platão, então, observou a decadência da democracia ateniense, uma democracia em que havia esse julgamento injusto para proteger o quê? Proteger as oligarquias, os grupos elitizados de Atenas que temiam Sócrates, que temiam que ele arruinasse a democracia excludente de Atenas, que excluía mulheres, que excluía escravos, que excluía jovens, que excluía pobres, de certa maneira, veremos isso daqui a pouco. Então, para a elite oligárquica ateniense, Sócrates era perigoso. Um julgamento injusto dentro de uma democracia confusa, afinal, uma democracia demagógica. Os demagogos eram professores, eram sofistas pagos para ensinar à juventude rica de Atenas a arte da retórica. A arte da retórica, que segundo Platão seria a outra face da dialética. A dialética é a busca pela verdade, tese, antítese, opiniões contrárias sendo sintetizadas, resumidas em uma terceira opinião. Bem, do outro lado dessa moeda, há a face da retórica, que usa a argumentação, a indagação, que usa a fundamentação teórica para convencer o outro, apenas convencer, confundir. Não interessa à retórica e aos demagogos buscar a verdade. O que interessa à retórica e aos demagogos, aos sofistas, é apenas a busca pela confusão do inimigo e, mais ainda, a busca pela conquista do povo, pela conquista sentimental do povo. Eu minto dizendo o que o povo quer ouvir. Bem, Platão, então, propôs no livro A República. República é o nome romano, é a palavra latina para a obra socrática e significa coisa pública, res, coisa pública do povo, coisa do povo. O nome original em grego seria politeia, a política ideal, a melhor política, a política perfeita. Mas como seria essa política perfeita? Para Platão, na obra A República ou Politeia, nome latino ou nome grego, como preferirem, para Platão, o regime político perfeito, a alternativa adequada à democracia ateniense decadente seria a sofocracia. Cracia, governo, sofo, de sabedoria, de filosofia, de sofia. Portanto, sofocracia seria o governo dos sábios, o governo dos filósofos, daqueles que não se renderiam à retórica, daqueles que não aceitariam a dialética como uma busca por confundir o inimigo, mas sim como um caminho para a verdade de todos. Bem, onde seria possível a construção da sofocracia, desse regime dos sábios comandando as pessoas? Platão imagina a Calípolis. Calípolis em português significa cidade ideal, cidade perfeita. Como seria esse espaço? Para começo de conversa, seria um espaço de justiça social. Ora, Platão observava que os ricos de Atenas tinham acesso a uma educação formal, a uma educação por meio dos sofistas, os professores que os ensinavam a quê? A mentir, a usar a retórica, a convencer o outro a qualquer custo. Portanto, os ricos tinham acesso a essa educação formal que os instruía sobre leis, sobre a escrita. De posse desse conhecimento e de posse da demagogia, da arte de enganar pela palavra o povo, os ricos dominavam os pobres. Ora, se há injustiça social, se há pobres e ricos, não há democracia. Bom, como então instituir um espaço de justiça socioeconômica, de igualdade social e econômica? Platão, defendeu na sua obra a abolição da propriedade privada. Isso não é comunismo, isso no máximo pode ser chamado de protocomunismo ou de uma semente bem longínqua no passado que faria pensadores como Thomas More em Utopia e Karl Marx na sua obra vasta a pensarem sobre socialismo utópico, Thomas More, e socialismo científico, Karl Marx. Bem,
dominando a propriedade privada, transformando-a em propriedade estatal, o Estado ateniense poderia, enfim, eliminar a miséria material. E o que isso tem a ver com a democracia? Tudo. Quando o corpo busca o seu sustento material desesperadamente, ele não consegue tempo, ele não consegue energia para filosofar, para pensar. Há uma sublimação, há uma canalização da libido, da energia vital para o trabalho manual, físico. O corpo cansado não filosofa, não pensa, apenas aceita. A miséria material deve ser eliminada para que seja permitida a existência de cidadãos que pensem por si mesmos, que pensem na polis, no outro, na política. Haveria também, além da propriedade estatal da terra, eliminando a miséria material, haveria também a educação estatal. Assim que nascessem, as crianças de Atenas seriam mandadas para uma escola pública, para uma escola estatal que eliminaria a miséria intelectual. Não mais haveriam pobres incapazes de perceber a maldade dos demagogos, dos retóricos, dos sofistas, dos ricos. Haveria agora a autonomia sendo construída em todos os cidadãos atenienses. Bem, os conteúdos, as disciplinas principais dessa educação estatal imaginada por Platão são a filosofia, que é a arte essencial da política, a arte essencial da argumentação, da construção da razão que reflete, da razão que permite concebermos o outro como importante, e a política é cuidar do outro. Sem filosofia não há razão, sem razão não há política. A geometria entrava nesse currículo como uma disciplina que estudaria as formas sagradas, as formas do universo. O Sol é um círculo. O universo possui formas gerais, essenciais, e a geometria seria o estudo do próprio cosmos, do próprio universo. Haveria também a arte responsável pela catarse, do grego catarsis. Catarse é observar uma paixão, uma tragédia, um sentimento ruim, um trauma acontecendo à sua frente, em uma peça teatral, em um filme, e a partir daí eliminar as suas próprias paixões internas, os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades. Quando você vê em uma obra de arte, como em uma tragédia grega, um medo semelhante ao que te corrompe, você se liberta desse medo. A psicanálise freudiana trabalhava com essa ideia, falar, expor, expulsar os medos pela fala seria um caminho importante para a cura das doenças, das psicopatologias, as doenças da psique, da mente humana. Bem, a arte fundamental para a catarse, para então a cura de nossos medos, paixões, sentimentos ruins por meio da observação de peças teatrais, por exemplo. Além da arte, a educação física, formadora de soldados, formadora de um corpo que se controla. A educação física não era apenas a prática de esportes, mas era o cuidado com o próprio corpo, cuidado que envolvia não só a prática esportiva, mas também a higiene, controlar as próprias paixões, o próprio corpo, cuidar dele como a casa essencial do intelecto, este sim mais importante. Bem, entre 16 e 18 anos haveria o serviço militar obrigatório, uma prática que estreitaria os laços entre o jovem ateniense e o seu ambiente de vida e a sua Calípolis. Afinal, esse jovem, homem ou mulher, deveria entender a partir daí o quanto é importante proteger a Calípolis, proteger a cidade ideal das outras cidades-estado gregas. Lembremos, havia mais de 400 cidades-estado gregas, frequentemente em guerra umas contra as outras. Bom, essa educação, chegamos ao ponto central deste vídeo, ela se dava, depois de um certo tempo,
por eliminações. Havia 3 grandes eliminações. A primeira grande eliminação seria aos 20 anos, a segunda grande eliminação, o segundo grande vestibular seria aos 30 anos e a terceira e última eliminação se daria aos 50 anos de idade. Que tipo de eliminação era essa? Para Platão, na sua teoria da tripartição da alma, haveria 3 tipos de alma, 3 tipos de personalidade, de intelecto humano. Haveria a alma concupiscível, haveria a alma irracível e haveria a alma racional. Aos 20 anos, por meio de testes físicos, testes matemáticos, geométricos, portanto, testes filosóficos, testes de habilidades manuais, aos 20 anos, seriam encontrados, selecionados aqueles que não teriam tanta capacidade para a filosofia, matemática e educação física. Esses seriam bons em habilidades manuais, seriam excelentes produtores. Quem é o produtor? É o trabalhador, é o comerciante, é o artesão, é o escultor, é o agricultor, o camponês. Esse produtor, esse trabalhador, a alma concupiscível. O que é a alma concupiscível? Ela está localizada no ventre, no baixo ventre, e ela deseja, ela quer, ela é o apetite, ela é o apetite materializado, né? Ela é a entidade, ela é a alma que representa o próprio desejo impetuoso, incontrolável. Bem, o indivíduo que possuísse essa alma deveria ser controlado, governado pela cidade, governado pelos filósofos, para que direcionasse o seu desejo, o seu ímpeto de querer para o trabalho, para a produção material. Ou seja, a alma concupiscível, o desejo que se materializa nessa alma, essa alma concupiscível seria controlada transformando-se em temperança, controle de si próprio. Bem, a alma concupiscível, a alma daqueles que desejam e que vão obedecer às leis e que vão obedecer aos governos para trabalharem, para produzirem o sustento material da cidade. Aos 30 anos, seriam identificados aqueles que não teriam tanta capacidade filosófica e matemática, mas sim grande capacidade física. Aqueles que teriam uma alma irracível, uma alma dotada de ira, de raiva, seriam impetuosos. E por serem impetuosos, poderiam ser controlados, ter a sua raiva controlada e transformada em coragem. Seriam os guardiães, aqueles que protegeriam a cidade, aqueles que não teriam medo do inimigo. Por fim, sobrariam aqueles de alma racional, que entre 30 e 35 anos estudariam filosofia, estudariam os grandes pensadores, e entre 35 e 50 anos viveriam sem nada, sem ajuda nenhuma do Estado, em meio à cidade de Calípolis, em meio à cidade ideal. 15 anos vivendo do quê? Das suas relações políticas. Comeriam, vestiriam, dormiriam de acordo com o que fosse-lhes dado. E quem daria comida? Quem daria roupa? Quem daria abrigo? Ora, a população ateniense que achasse isso necessário, justo, bom. Portanto, durante 15 anos, entre 35 e 50 anos, esses filósofos deveriam, por sua lábia, por seu discurso, por sua postura de preocupação com a polis, com o outro, e por sua prática das relações sociais, de amizade, de companheirismo, esses filósofos deveriam sobreviver por isso, por essa habilidade política e só por ela. Aos 50 anos, então, estariam prontos para governar a cidade. A sua razão, a sua reflexão teria sido transformada em sabedoria. Seriam os magistrados, os governantes, magistrados, guardiães e produtores, como em uma colmeia, em que existe uma rainha, os zangões e as abelhas operárias. Portanto, Platão desenvolveu um corporativismo platônico. Para alguns autores, isso seria uma espécie de protofascismo, né? Vamos tomar cuidado. Esse corporativismo platônico seria uma semente, seria um início, uma ideia bem longínqua no tempo, que
poderia ter influenciado os teóricos do fascismo. Nessa ideia de corporativismo platônico, a sociedade é um corpo com cabeça, que seria a alma de ouro, a alma do magistrado, a alma que pensa, reflete, com peito, que seria a alma de prata, a alma do guardião, a alma que protege, e baixo ventre e pernas, partes responsáveis pelo sustento, pelo desejo de comer, de beber e pela capacidade de fazer o corpo se locomover, sustento. A alma de bronze do produtor, do trabalhador, sustenta a alma de prata e a alma de ouro. A alma de prata protege e a alma de ouro pensa, reflete, cuida da política. Platão também pensou na sua obra República sobre uma certa eugenia. E como seria essa eugenia platônica? Bem, os excelentes, os produtores, guardiães e magistrados excelentes, porque haveria profissionais excelentes e profissionais nem tão bons assim, os profissionais excelentes deveriam se casar com profissionais excelentes. Os filhos, frutos dessas reproduções, que seriam direcionadas de modo secreto pelo Estado, de modo induzido, não declarado pelo Estado, os filhos dessas reproduções, dessas uniões, seriam educados em espaços, em escolas especiais, entre aspas, para superdotados, usando uma linguagem mais atual. Já os deformados, termo que os gregos usavam, que Platão usou para definir as pessoas com deficiência, seriam colocados junto com os filhos dos péssimos produtores, dos péssimos guardiões e magistrados, enfim, deformados e péssimos seriam colocados em um espaço confinado, distante da cidade, escondido de todos e seriam, enfim, exterminados. De tempos em tempos isso seria necessário. De tempos em tempos haveria o himeneu, grandes orgias, o himeneu, uma orgia em que os excelentes, os melhores, entrariam em contato, em cópula com os melhores para produzir novos melhores. Essa idealização política de Platão hoje nos soa muito estranha por causa do seu determinismo, da sua falta de liberdade, da sua visão funcionalista da sociedade. Agora, não podemos criticar a postura platônica plausível, elogiável de alguém que percebeu a decadência da democracia ateniense. Vale lembrar que a política platônica é muito cobrada nos vestibulares, com razão. Ela influenciou o pensamento posterior da humanidade. Em um próximo vídeo, veremos a aplicação da política platônica em temas atuais. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima.